tarde. Já sorriu para alguém hoje? Nem que for pro seu cachorrinho. A gente tem que levantar de manhã com um sorriso no rosto, né? Levantar emburrada ninguém merece. Hoje é quarta-feira, 9 de junho de 2021. O nome de vocês completo. Pro Márcio, quarto ano. Rotina. Hoje nós temos bastante coisa, hein, gente? Apostila de história, né? Mil páginas. 196, 197, 198, 199. E ainda tem umas perguntas sobre os textos dessas páginas de xerocada aí. Depois você tem que responder e colar no caderno. Apostila de língua portuguesa, página 33, 34, 35. Vamos lá? Bom, humanidade em construção. A prova vai pegar a apostila porque a gente reparte, né? Então a gente precisa da apostila para ver as imagens, para ler as perguntas. Vamos lá, Kátia. Eu vou ler as perguntas aqui com essas imagens, fica melhor, tá? O que você percebeu ao observar a sequência de imagens? Bom, não sei se vocês percebem, né? Aqui, ó, é uma sequência de imagens, é uma sequência. Nessa sequência, como a gente fala na Idade da Pedra, né? Depois os escravos, aí vem mais navios, os trens, e hoje, onde a gente está na tecnologia. Então, a gente percebe que é tudo ação do homem, né? E da natureza, né? Certo? Com as suas criações, como era e onde nós chegamos hoje. O que essas imagens têm a ver com a história da humanidade? Por quê? Isso aí é desde da criação da humanidade, né, gente? Desde quando surgiu uma criação, né? Até onde estamos. 3. É possível perceber a passagem do tempo nessas imagens? Com certeza, né? Porque o início e até onde é uma sequência, ó. Se você perceber, tudo tem uma sequência lógica. 4. Todas essas criações que aparecem nas imagens são resultados de quê, gente? Da ação do ser humano, né, gente? São resultados da ação do ser humano. Vamos lá, Kátia. Agora a gente vai, eu já fiz as perguntas, vamos para o texto. Os seres humanos e a natureza. Você já se perguntou como a espécie humana chegou a desenvolver tantas tecnologias ao longo da história? Ou como aconteceu a evolução nos meios de transporte e comunicação? Como será que a humanidade conseguiu sair de sua vida de caçadores pré-históricos e caminhar rumo à civilização atual? Todas essas ideias tratam da relação dos seres humanos com o ambiente que habitavam. A relação que mantinham com a natureza e a necessidade de se adaptarem e transformarem o mundo à sua volta foram os incentivos para as mudanças. Esse processo foi longo, gente. Milhares de anos de história foram necessários para que acontecessem algumas transformações marcantes na vida dos primeiros humanos. Além disso, como a espécie humana se espalhou para todos os cantos do planeta em cada região, os seres humanos tiveram que se adaptar às condições ambientais, procurar onde caçar, aprender qual a melhor forma de plantar, como preparar o solo, como conseguir sobreviver, era o que provocava essas mudanças, certo, turminha? Então vamos lá que a prova vai dar um cliquinho ali. A relação humana e a natureza na pré-história. Nas regiões do interior do continente africano, surgiu a espécie humana. Após um longo período de evolução, essa espécie que, assim como todos os animais, procurava por alimentos e segurança, prosseguiu migrando por todas as regiões que lhe pareciam boas para sobreviver. No início, a relação desses humanos com a natureza era muito simples. Eles coletavam os frutos, grãos e raízes que serviam para se alimentarem e caçavam animais. Para caçar, tiveram que desenvolver algumas ferramentas e armas. Enquanto os predadores possuíam a velocidade, garras e presas, os humanos tinham que pensar em uma maneira de conquistar seus alimentos. A
fabricação desses utensílios era uma das características que os diferenciavam dos outros animais. Para isso, procuravam pedras pontudas e ossos de animais que, junto com a madeira, serviam como arma para caçar ou pescar. Mas esses humanos estavam sempre em busca do quê? De alimentos. Andavam em grupos e essa busca fez com que muitos de suas espécies saíssem do continente africano e migrassem para a Ásia, Oriente Próximo, para a Europa e por fim chegaram à América. Observe o mapa aqui dessas migrações. Tanto é que quem descobriu a América foram os portugueses, né? Eram da Europa, né, gente? Então, ó, rotas, deixa eu ver aqui no meu que é mais fácil eu ler, porque ali não dá muito para ler, tá? Rotas comprovadas está em vermelho e rotas minha Nossa Senhora, hipotéticas está em amarelo, certo, turminha? Então, nós temos aqui a América, ó. Então, ó, a África, ó, aí eles, Ásia, outro continente, sai da África para a Europa, para a Ásia, aí, ó, Austrália, e foram vindo, Groenlândia, até chegar na América. Ah, mas como que eles, através do oceano, né, para chegarem até aqui, saíram dos portugueses, né, para chegar até a América. Essas eram as rotas da qual eles faziam, né, gente? A transformação da natureza. Com tudo isso, ó, como os primeiros humanos estavam em constante migração, ou seja, mudavam-se com muita frequência quando precisavam buscar alimentos e melhores condições de vida, é possível dizer que os seres humanos eram nômades. O que eram os nômades? Nômades, eles estavam naquele local, eles tinham alimento, quando terminavam os alimentos, eles mudavam para outro lugar, porque em busca de alimentos, porque eles não produziam, apenas comiam o que a natureza fornecia para eles, não produziam alimentos. Então, por isso que eram chamados de nômades. Os nômades não possuem moradia fixa. Muitos povos permaneceram dessa forma ao longo da história. Mas ainda, gente, existe alguns ainda que a gente fala que são nômades, tá? Não no Brasil. Mas alguns grupos humanos nessas migrações conheceram o fogo e a curiosidade fez com que aprendessem a controlá-lo. Esse controle permitiu que a espécie pudesse se aquecer. Além disso, perceberam que o fogo afastava alguns animais e o usaram para se proteger dos predadores. Depois de muito tempo que conheceram esse elemento da natureza, os humanos perceberam que podiam aquecer os alimentos ou mesmo cozinhá-los. Nesse momento, alguns objetos já eram fabricados, como vasos de barro, argila ou cerâmica, fato que possibilitou armazenar alimentos para serem levados em suas viagens. Cada agrupamento humano tinha em média de 80 a 100 habitantes. A migração era arriscada, pois eles enfrentavam climas ruins, animais selvagens, entre outros perigos. Bom, nós fizemos aqui, acho que tem 2 folhas xerocárias para vocês aqui, e dessas folhas xerocárias são das páginas 197, 198 e 199. Vocês irão responder as questões e ao término vocês irão colar no caderno de classe, certo? A primeira questão: como o ser humano se espalhou para todos os cantos do planeta? Então, essas perguntas estão na página 197, 198 e 199. Como foi o início da relação desses seres humanos com a natureza? Como será que foi, gente? Os seres humanos fabricavam o que os seres humanos fabricavam para caçar? O que eles usavam, gente? Como eram esses utensílios? A 4. O que eram povos? O que significa povos nômades? 5. Na questão número 5, nós fomos em cada página e a gente tirou um parágrafo e
vocês vão ter que procurar lá e completar aqui, ó. A relação que mantinham com a natureza e a necessidade de ser e o mundo à sua volta foram os incentivos para as... Então, a gente retirou de cada parte de um texto uma pergunta, tá? Uma pergunta não. Para vocês lerem o que a gente achou mais importante. Esses humanos estavam sempre em busca de... Andavam em grupos e essa busca fez com que muitos de suas espécies saíssem do, migrassem para a, e por fim chegaram a. Depois de muito tempo que conheceram esse elemento da natureza, os perceberam que podiam aquecer os ou mesmo, certo? Agora a gente vai para a língua portuguesa. Então, mas eu não... Vai ler de novo o texto até você achar, tá? Que esse texto aí é mais uma leitura. Então, a gente precisa que vocês façam a leitura. A gente vai agora para a página 33 de língua portuguesa. A gente está estudando os verbos. Lembra que a gente estudou verbos no passado? Ó, terminam em an, que é o a, lá era o il com u e il com l. Agora é o an com N, com tiozinho lá, o ano, né? Leia as estrofes abaixo, observando as palavras destacadas. Ontem ou amanhã? Passado ou futuro? Ontem ou amanhã? São tempos diferentes do presente. Passado não volta mais. A banda já passou. Futuro? Não sei, pois ainda não chegou. Os pássaros que no passado cantaram, no futuro também cantarão, se não forem aprisionados em algum alçapão. As crianças saudáveis, felizes serão. Se brincaram no passado, no futuro brincarão. As palavras destacadas no texto estão no tempo. Ó, nós temos lá cantaram, cantarão, brincaram, brincarão. Gente, elas estão no presente, no passado e futuro? No futuro apenas ou apenas no passado? Vocês vão escrever, dessas que estão em destaque aí, em vermelho lá no texto, vocês vão escrever aqui para pro as que estão no passado e as que estão no futuro, certo? Lembre-se que futuro, ó, que vai acontecer, passado que já aconteceu, ó. Eles andaram. Eles andarão, futuro, tá? O que mudou na escrita dos verbos cantar e brincar com a mudança do tempo? Lá nos verbos, lá, ó, que mudou na escrita dos verbos cantar, ó. Cantar, ó, mudou lá no final. Cantaram, cantarão. O que será que mudou, gente? Então, vocês vão lá no textinho ver certinho, tá? Bem fácil. Continue mudando o tempo dos verbos no tempo passado para o futuro. Olha, aqui já tem... Passado termina com an, ó, o M, e o futuro com an. Então, eles beberam, eles beberão, com an, o A, o oi, tiozinho. Eles dormiram, eles dormirão. Elas estudaram, elas estudarão. Elas aprenderam, elas aprenderão. Eles jogaram, eles jogarão. Eles andaram, elas andarão. Elas pularam, elas pularão. Futuro. Atenção, observe o som final das últimas letras de uma palavra. Veja o que poderá acontecer. Ó, verbos e substantivos. Presta atenção, ó. Mamam, mamam. Os bebês mamam. Mamão. Se eu colocar o am, fica mamão. Mamão é um substantivo, uma fruta. Eles caminham. Se eu colocar o tio é caminhão. Caminhão é um substantivo. Elas bolam. Bolão. Bolão é um substantivo. Então tem que prestar muita atenção, ó. Aqui, para ficar o verbo mamam no futuro é mamarão. Caminharão. Bolarão. Entendeu, gente? O que você observou nas palavras das duas colunas? Na primeira coluna, as palavras terminam com... E na segunda coluna, as palavras terminam com... Na segunda coluna, as palavras... Gente, já ali não são verbos, são o quê? Substantivos, tá?
O 9, vamos para o 10. Complete as frases com as palavras do quadro acima. Então, eu vou pegar os verbos, onde está escrito lá, mamam, caminham e bolam, que são os verbos, e o substantivo, mamão, caminhão e bolão. Os bebês, mamão ou mamam? O sabiá laranjeira bicou o... Isso aqui é fácil, tá, gente? Pode passar, Kátia. Bom, terminamos a aula de hoje. Beijão, se cuidem, tá? Se cuidem, que a coisa não tá brincadeira. Tchau!